Os documentos também podem ser classificados quanto à forma e formato. Isso tem aparecido também muito em concursos recentes. Então, quanto à forma, vocês têm que associar que os documentos quanto à forma são relacionados aos estágios de preparação do documento, ou seja, o que configura o estágio em que ele está de preparação. Como se fosse um rascunho ou minuta, que são sinônimos, um original ou uma cópia. Isso configura a forma do documento. É um rascunho ou uma minuta? É um original? É uma cópia? E quanto ao formato, vocês têm que relacionar o aspecto físico do documento, ou seja, como ele se apresenta. Então, relaciona-se formato ao aspecto físico no sentido de independência da informação que está armazenada. Eu estou olhando para o físico do documento. Então, isso configura, como por exemplo, uma ficha, um livro, um caderno, um cartão, um folder, etc. É a forma física que o documento tem. Com relação à natureza do assunto. Com relação à natureza do assunto, os documentos podem ser ostensivos ou sigilosos. Nesse sentido, documento ostensivo é aquele que pode ter o acesso facultado ao público em geral. A divulgação do conteúdo desses documentos não prejudica a administração ou nenhuma pessoa. E documento sigiloso é aquele que já tem, em virtude do teor do documento, ou seja, do seu conteúdo, algum grau de restrição com relação a esse acesso. Ou seja, a divulgação desse conteúdo prejudicaria uma instituição, uma pessoa, o próprio Estado, a própria sociedade. E dentro dessa condição de sigilosidade, nós temos 4 classificações para os graus de sigilo. A saber, classificação de reservados. Os documentos não devem ser do conhecimento do público em geral e ficam nessa condição, nessa classificação, por 5 anos. Confidenciais. Os documentos, o teor dos documentos tem médio grau de sigilosidade. Ficam nessa classificação, nessa condição, por 10 anos. Documentos secretos têm alto grau de sigilosidade. Ficam nessa condição por 20 anos. E documentos ultrasecretos são os que a divulgação do seu conteúdo pode acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado. Ficam assim por 30 anos. Vale lembrar que essas classificações, elas não são gradativas, ou seja, o documento não tem que passar primeiro por uma condição de reservado até chegar na condição de ultrasecreto. Então, o que acontece? O documento ele já recebe essa classificação a partir do momento da sua produção, da data da produção. E é a partir dessa data de produção que os prazos são contados. Outra consideração. Para cada classificação aqui mencionada, existem as autoridades competentes para atribuir essa classificação. Isso nós vamos ver mais detalhadamente quando nós virmos a parte da legislação arquivística no que diz respeito a essa parte da sigilosidade. Então, outra característica, esses prazos dessas classificações podem ser prorrogados, é o que a gente chama de prorrogação. Os documentos podem ser prorrogados com essas respectivas classificações uma única vez e por igual período. Então, isso me leva a entender que documento reservado vai ficar 5 anos nessa condição, podendo chegar a 10, se houver a intenção de prorrogação. O confidencial de 10 pode chegar a 20, o confidencial de 20 pode chegar a 40 e o ultra secreto pode chegar de 30 a 60. Tem um parênteses aí. Se o teor desses documentos, a divulgação do teor desses documentos, prejudicar a imagem, a honra, a inviolabilidade do lar e da vida privada
das pessoas envolvidas ali, citadas ali naquele documento, esses documentos ficam sob caráter sigiloso por até 100 anos. Isso é previsto na Constituição, na Lei 8.159, que é a Lei de Arquivos, e no decreto que rege a questão da sigilosidade. Isso nós abordaremos mais oportunamente no momento devido. Falamos da prorrogação, vamos falar também de outra questão, a reclassificação. Reclassificação é mudança no grau de sigilo do documento. Ou seja, alguém classifica, uma autoridade classifica um documento de acordo com o teor dele. Algum fato externo acontece que vai ensejar um cuidado maior com relação àquele tipo de informação. Então, o que acontece? Pede-se à autoridade competente para atribuição do grau, que a gente quer reclassificar, que a mesma reclassifique o documento. Ou seja, se eu sou uma autoridade que classifica reservado e vejo que aquele teor daquele documento, aquela divulgação, pode prejudicar a segurança da sociedade e do Estado, eu vou requerer para a autoridade que dá a classificação de ultrasecreto para que ela o faça, para aquele documento ganhar aquele grau de sigilosidade. Então a reclassificação se dá pela autoridade competente para dispor sobre o assunto. E normalmente sempre é para mais a mudança no grau de sigilosidade. Outra questão também que vale levantar é a questão da desclassificação. O que é isso? É a perda do grau total de sigilosidade do documento, colocando-o na condição de ostensivo, ou seja, liberado à consulta pública e irrestrita. Quando isso ocorre? Isso ocorre quando o prazo da classificação prescreve, ou seja, termina, e não há a intenção de prorrogação, aí o documento é desclassificado, vai para a condição de ostensivo. Situação 2 é: documento está numa condição de sigilosidade, a autoridade pede a prorrogação, e aí ao final do prazo da prorrogação, esse prazo não pode mais ser estendido, aí ao final da prorrogação, o prazo prescreve e o documento vai para a condição de ostensivo sendo desclassificado. Situação 3. A própria autoridade que dá a classificação pode resolver, pode decidir, no meio da vigência daquela classificação, entender que o teor não prejudica ninguém e desclassificá-lo por expediente oficial. Então, são 3 situações que podem levar à questão da desclassificação. Eu queria voltar um slide. Essa questão é para inserir vocês no contexto do ciclo de vida, da teoria das 3 idades, da conjuntura arquivística. Vamos lá. A arquivística do futuro será independente do uso do papel. Seus suportes documentais serão eletrônicos e sua organização realizada por meio de sistemas virtuais. Assim sendo, a teoria das 3 idades não terá mais validade, pois as estruturas e o funcionamento dos órgãos públicos e das empresas privadas serão completamente reformuladas. Por isso, é extremamente importante a pesquisa de novas bases teóricas e metodológicas para fundamentar o desenvolvimento da disciplina. Essa questão está certa ou errada? Essa questão está errada. Em que sentido, professor? Mesmo que a arquivística do futuro seja independente do uso do papel, o que eu acho difícil ou praticamente impossível, porque nós vivemos numa sociedade burocrática que tem no papel o registro dos atos e das vontades da sociedade, o papel nunca vai sair de vigência. Isso aí é consideração pessoal minha. Mas vamos considerar que não exista mais papel no futuro, que tudo seja produzido no meio eletrônico, só no computador, e que a informação circule nesse meio eletrônico. O que nós temos que levar em consideração não é mais o documento no sentido do suporte físico, onde a informação está registrada.
A própria informação suplantou o suporte. Então, o importante hoje não é o suporte, e sim a informação. E a informação, ela tem uma vida útil. Ela tem um ciclo de vida a cumprir, atendendo às necessidades das instituições por onde ela vai perpassar. Então, considerando isso, a teoria das 3 idades nunca vai sair de vigência, porque mais que o documento, há que se preservar a informação. E a informação vai ter um trâmite dentro das organizações, contradizendo o que essa questão está querendo colocar. Então, independente do suporte onde a informação esteja registrada, a informação sempre vai ter que perpassar por uma instituição atendendo às necessidades da mesma. Então, a teoria das 3 idades, na verdade, sempre vai estar em evidência nesse sentido. Nunca vai sair de moda. A gente não pode dizer que a teoria das 3 idades é atrelada a documento no sentido de documento físico. Não se pode atrelar ao material. Hoje em dia nós temos que considerar a informação como um patrimônio imaterial e vigente, nesse sentido, importante dentro das instituições para a realização das suas atividades, dos seus processos, para a gestão de negócios e etc. Então, concluindo, entendam que a teoria das 3 idades nunca vai sair de evidência, porque ela vai estabelecer a vida útil das informações dentro das organizações, independente do suporte onde elas estejam registradas. Adiante. Agora vamos entrar na parte dos princípios teóricos arquivísticos. É uma parte muito delicada, muito importante, exige muita atenção por parte dos candidatos. E o pulo do gato para vocês. As questões de bancas de concurso fazem a relação de determinados termos, determinadas características, determinadas expressões mesmo, para remeter ao princípio em questão. Então, essa parte dos princípios teóricos eu vou explicar detalhadamente, mas entendam como uma forma de que vocês, para acertar as questões dos concursos, tenham que memorizar características e associá-las diretamente ao princípio teórico. Então, é pura associação, termo-princípio, para vocês poderem responder com consistência as questões. O primeiro princípio arquivístico que vamos analisar é o carro-chefe da arquivologia. É o princípio do respeito aos fundos. Antes de eu comentar qual é o propósito desse princípio, eu vou esclarecer para vocês o que é fundo. Fundo é o que a gente considera arquivo. Fundo, a bem da verdade, é o conjunto, é o nome que eu dou também, é o conjunto de documentos produzidos e recebidos, ou seja, acumulados por uma instituição pública ou privada, ou por uma pessoa física no sentido de suas atividades. Então, isso é fundo. E o que esse princípio do respeito aos fundos preconiza? Esse princípio preconiza o seguinte, que esse fundo, esse conjunto de documentos que uma instituição acumulou ao longo da sua existência durante a realização de suas atividades, não deve mesclar-se, ou seja, misturar-se com um outro fundo de uma outra instituição. Mesmo que eu tenha o mesmo tipo de documento ou tratando de um mesmo assunto, não posso misturar essas documentações. Exemplo, um banco acumulou ao longo da sua existência, das suas atividades, um conjunto de documentos, um fundo. Uma padaria também acumulou, no âmbito das suas atividades, um fundo, um conjunto de documentos. Eu não posso pegar um pouquinho da documentação do banco, misturar com a da padaria e vice-versa, porque eu tenho semelhanças de documentos ou de assuntos nessas duas instituições. Em arquivística não se faz dessa maneira. Então, resumidamente, princípio do respeito aos fundos. Os documentos acumulados por uma instituição não devem mesclar-se com os de outra instituição.